A história começa com um jovem chamada Meliera. Aproveitando seu sanduíche num parque tranquilo, de repente um velho se aproxima da sua carruagem ali e pergunta se pode provar um pouco. Ela concorda alegremente, mostrando para ele ali uma caixa de piquenique cheia de refeições deliciosas. E o homem se senta para comer um sanduíche. Depois da primeira mordida, seus olhos começam a brilhar de alegria. Ele começa a elogiar a carne requintada, perguntando de qual animal veio, e ela revela calmamente que é de uma besta sombria chamada Beckhorn. O velho imediatamente cospe a comida com nojo, e ele se pergunta como que uma dama tão delicada consegue comer feras tão venenosas, mas de repente se lembra de uma certa pessoa. Ao observá-la mais de perto, Meliera sente-se feliz, por ele ter gostado do seu sanduíche e tudo mais, e ela pensa que qualquer monstro pode ser transformado em uma refeição deliciosa com a preparação certa, mas ninguém quer dar uma chance à sua culinária. Enquanto sonha em encontrar alguém que compreenda de fato, um aventureiro encapuzado se encontra pensativo em um prato tranquilo do outro lado. Mais tarde no parque, alguns nobres bem vestidos participam de um banquete social. Lady Meliera também está presente enquanto prova algumas comidas, elogia os excelentes chefes do rei. Ela se vira para poder pegar mais comida, mas o seu atendente Talbot a chama. Talbot pergunta por que ela estava brincando e Meliera ficou um pouco constrangida. Ela se lembra que estava participando do banquete de outono lá do reino de Lângidas para encontrar um parceiro de casamento, Sendo a filha do conde, no entanto, ela se sente muito entediada, já que não gosta de ninguém do evento. E ela se lembra contudo do aviso da sua madrasta, Célia, que ela deveria encontrar um homem, caso contrário seria enviada para uma escola conventual. Até mesmo o pai da Meliera pediu educadamente para que ela se casasse com qualquer um homem bom caráter, então ela se sente ali numa pressão de ter sucesso para isso. Só que todos do evento evitam ela como se fosse uma praga. Se sentindo desanimada, Meliera acaba fugindo. Ela caminha para fora do banquete entre os cavaleiros comuns, pensando que talvez encontre o bom homem ali. De repente, as pessoas começam a gritar em pânico quando um monstro aparece. Todos os jovens nobres acabam correndo, mas Meliera nota um casal de idosos que havia caído no chão. Ela corre para ajudá-los e a senhora diz que não pode andar sem a sua bengala. Porém, o rosto da idosa começa a empalidecer de medo quando o monstro surge atrás de Meliera. Chocada com o Beckhorn ter aparecido numa área tão populosa assim, ela corre, atraindo a criatura para longe do casal. Quando o monstro ergue o pé para esmagá-la, Meliera pensa que é o seu fim, mas de repente um espadachim corta a cabeça da fera. Ela observa maravilhada, enquanto o jovem desce e embanha sua espada. O espadachim é chamado Duke Galbraith. Ele começa a encarar a Meliera enquanto as pessoas ali sussurram sobre sua força chocante. Meliera contempla ele com admiração, lembrando-se do título de Duque louco por sangue. Então Galbraith, ele pergunta se ela tem medo dele, e ela pensa por um instante, sabendo que o Duque adora massacrar feras por diversão, só que ela se sente fascinada pelo seu rosto atraente, e isso acaba levando ela a agradecê-lo. Galbraith, ele se surpreende por ela estar tão calma ali, e se pergunta se ela se feriu. Meliera então diz que não, tá tudo bem, mas percebe um pouco de sangue na sua bochecha, e timidamente ela pede para que ele lave o rosto, deixando Galbraith um pouco confuso. Ela informa que o monstro parecia estar infectado, o que poderia pegar uma doença grave, caso esse sangue de alguma forma enrijecesse no corpo dele. E Meliera se entristece ao pensar que toda aquela carne de monstro seria desperdiçada por estar envenenada, mas se pergunta se poderia limpá-la. Porém, acaba esquecendo dos seus sonhos ali, de se concentrar em Galbraith, preocupada com o sangue da criatura que possa entrar no corpo pela pele. Galbraith fica impressionado com o seu profundo conhecimento sobre os monstros, e Meliera percebe que falou demais. Ela rapidamente pede desculpas por tomar o seu tempo, mas o Galbraith lhe oferece água sagrada para beber. Ele explica que a água sagrada vai proteger ela de qualquer toxina, o que ela acaba aceitando, mas com um pouco de hesitação. Ao notar o sangue nas suas roupas, Galbraith segura a mão de Meliera e a conduz para que ela se troque. Ela recusa, dizendo que apenas lavaria suas roupas e tal, mas ele questiona, se ela estava confortável em usar aquelas roupas sujas com sangue de uma besta. Meliera acaba explicando que já abateu monstros antes, então não se importa. Surpreso com a naturalidade que ela lida com as criaturas perigosas, Galbraith pergunta o seu nome, e Meliera finalmente se apresenta e o agradece definitivamente ali pela sua ajuda. O Duque começa a rir, percebendo que na verdade ela é a lendária entusiasta de carne de monstros conhecida como a Dama Glutona. No mundo de Meliera existem muitas feras estranhas e plantas mutantes chamadas de monstros. Normalmente a carne dos monstros é perigosa por causa da intoxicação alimentar terrível em qualquer um que coma. Por isso monstros abatidos costumam ser desperdiçados. Só que com a preparação especial de Meliera, acaba que, ela consegue cozinhar a carne de uma forma que possa ser consumida com segurança pelas pessoas comuns. Ela conta ao Galbraith
que tá mais interessada no sabor dos monstros do que nas suas propriedades mágicas, e ele acaba ficando muito chocado em saber que ela consegue comer as criaturas mágicas venenosas, mas Mérier nesse momento lambe os lábios dizendo que tá sempre inventando novas maneiras de comê-los com segurança. Galbraith fica ainda mais surpreso com o entusiasmo dela, enquanto Mérier pensa que estragou as suas chances com as suas esquisitices. Ela tenta sorrir pro Duque, mas ele desvia o olhar envergonhado. Mérier pergunta se tem alguma coisa de errado, e Galbraith fica ainda mais tímido, fazendo ela pensar que tá se assustando, tá? Ela pergunta se ele tá sendo um pouco mal por causa de alguma coisa e tal, do sangue, mas o Galbraith explica que tá tudo bem. Em seguida, ele pega a mão dela e começa a correr, e Mérier se pergunta por que ele não sente nojo dos seus gostos estranhos. Enquanto ele a guia, Galbraith para e pergunta se o gosto é bom, e Mérier fica confusa, então ele pergunta se a carne de Beckhorn é saborosa, tá? Já que provavelmente ela já experimentou. Surpresa, Mérier confirma com um aceno e pensa por um instante. Ela se pergunta se Galbraith ficaria enojado com a sua resposta, mas acaba contando que a carne de Beckhorn tem um gosto parecido com carne bovina. Ela explica que a carne precisa ser amaciada antes de ser grelhada ou usada no ensopado. E o Galbraith fica impressionado. Ele pergunta se a carne de Beckhorn é segura para o consumo quando a criatura não está infectada. E a pergunta curiosa deixa ela surpresa, e ela se recorda de como todos costumavam zombar dela por comparar a carne de monstros feios com uma deliciosa carne bovina. Percebendo que Galbraith está genuinamente interessado na carne dos monstros, Mérier fica feliz por encontrar alguém que a entende. Ela começa a explicar que antes de consumir qualquer monstro é necessário extrair a magia da carne. Galbraith pergunta qual é o método, e Mérier responde que a energia mágica pode ser facilmente extraída do sangue do monstro com as ferramentas especiais. Então Galbraith, sério e hesitante, ele segura as mãos dela e pede para provar a próxima refeição de monstro que ela preparar. Mérier se pergunta se ela está sonhando. Ela começa a se acalmar e pergunta se ele tem um estômago sensível, mas ele garante que está tudo bem. Confuso, Galbraith pergunta por que ela questionou isso, e Mérier explica que os monstros infectados possuem toxinas fortes que apenas estômagos resistentes conseguem suportar. Ele então pergunta sobre os monstros não infectados, e Mérier revela que a sua carne é parecida com a de gado, podendo ser processada normalmente. Animado para experimentar a exótica culinária dos monstros, Galbraith começa a sorrir para Mérier, e aí, cara, fica deslumbrado, lógico. Ela, tá doida pelo charme dele. Ela então se sente feliz em ter encontrado outro parceiro para comida, e Galbraith leva ela ao seu acompanhamento ali para se trocar. Ao guiá-la até a sua tenda, o mordomo de Galbraith, chamado Caos, aproxima-se dos dois. Galbraith apresenta Mérier a Caos e ordena que providencie roupas limpas para ela. Caos faz uma reverência, né, e sai para buscar as roupas, enquanto Mérier entra na tenda de Galbraith. Ele enche ela com uma tina de água e instrui a se lavar ali enquanto espera pelas suas roupas. Mérier se recusa a incomodar ele com isso tudo, mas ele insiste para que aceite a sua gentileza, né? Enquanto ela comenta também que não tem tanto sangue assim. Galbraith então começa a trocar de roupa sem pudor diante dela. Mérier fica corada ao ver o seu torso nu e cobre os olhos, se lembrando de que costumava espiar cavaleiros sem camisa na sua janela. Apesar disso, Mérier continua lançando alguns olhares para o corpo de Galbraith e elogia a sua forma física. Surpreso, ele admite que treina regularmente, e Mérier começa a fantasiar ali com um belo corpão dele em ação. Depois de se acalmar dos seus pensamentos atrevidos, ela vai até Tina e começa a se lavar junto de Galbraith. Ela pergunta se pode aprender a caçar monstros, e ele responde que não é tão difícil assim. No entanto, Galbraith acredita que ela é fraca demais para poder levantar uma espada e pede que deixe o trabalho pesado para ele. Mérier fica impressionada com a cavalheirice do cara, né? E o Galbraith, envergonhado, começa a inventar algumas desculpas. Em seguida, ele muda de assunto e pergunta se ela gosta que ele, sei lá, caçasse um monstro específico para obter a sua carne. E Mérier se anima com a ideia e pensa que tem inúmeros monstros que podem encontrar na floresta. Ela fica ansiosa para provar novas carnes exóticas e Galbraith sorri diante do entusiasmo dela antes de limpar o rosto de Mérier. Para retribuir o gesto, Mérier também limpa o rosto dele e começa a encará-lo. Ela olha para o rosto dele em admiração, no entanto, Caos interrompe um momento carinhoso e pergunta ao seu mestre por que ele está sem camisa com uma jovem. Galbraith inventa uma desculpa fraca, dizendo que não está completamente nu, mas Caos o lembra de que ainda é inapropriado estar assim com uma jovem solteira, e depois de um lembrete severo, ele entrega a Mérier um belo vestido novo e ela acaba elogiando a roupa. Galbraith conta a ela que o vestido ele foi emprestado da realeza e Mérier começa a babar ali, a notar que uma enorme cabeça de besta que ele carregava nos braços. Observando a sua reação, os outros homens ficam surpresos com uma dama como ela sendo atraída por uma aparência tão selvagem. Caos pensa que Galbraith naquele momento deu sorte no romance, né, e eles seguem para deixar Mérier na sua carruagem. Ela agradece novamente ao Duque e ao mordomo por toda a ajuda, pensando que talvez nunca mais tivesse uma chance de encontrá-los. Galbraith promete que a sua próxima visita trará mais variedades de carne e Mérier o recebe feliz.
dizendo que, cara, ele seria muito bem-vindo, né, pra ver ela em qualquer momento. Antes de se despedirem, Galbraith promete caçar uma Royal Muddle, né, pra Melier e começa a ter pensamentos travessos sobre o suculento monstro. Embora tentado em aceitar, Melier o informa de que a carne do monstro fresca é a que tem o melhor sabor, então ele deveria trazê-lo vivo. Surpreso, Galbraith concorda, achando que seria um novo desafio capturar bestas vivas. Olhando para o seu rosto amigável, Melier reflete sobre toda a terrível reputação de Galbraith e percebe que os nobres adoram espalhar falsos rumores. Ela sobe na sua carruagem e entrega a ele uma cesta antes de partir. Curioso, Galbraith pergunta o que havia dentro, então Melier revela que eram tiras de carne seca feitas do monstro chamado Scatsbit, que vive no território do seu pai. Quando Galbraith pegou a carne seca, ela explicou que é totalmente segura para consumo. Ele concorda em começar a comer, mas Caos fica preocupado e pede para o mestre permitir que ele teste, né, os materiais tão preciosos antes de provar sozinho. Então ele manda Galbraith cuspir, mas ele diz que tá gostoso o sabor, então tá tudo de boa. Ainda desconfiado, Caos teme que ele esteja sofrendo com algum veneno, e Galbraith então convida a experimentar a carne por si mesmo. E aí o Caos prova enquanto é observado em silêncio. Depois de uma mordidinha ali, Caos também começa a elogiar a comida e Galbraith concorda com ele. Ele diz a Melier que espera ansiosamente por todos os outros pratos deliciosos que eles podem preparar, e os olhos dela acabam se arregalando de alegria. Acostumada com a rejeição constante, Melier se recorda da barreira que construiu em volta do seu coração para proteger os seus sentimentos. Ela cai de joelhos, emocionada, se sentindo feliz por finalmente ter encontrado alguém que verdadeiramente aceita e aprecia os seus interesses. Enquanto Galbraith se mostra preocupado, Melier derrama lágrimas de alegria, acreditando que não merece. Então, ela se levanta e diz que tá só triste por ter que ir embora, e Galbraith compreende seus sentimentos. Ela também espera pelo próximo encontro, e Melier parte na sua carruagem depois de se despedir. À medida que a carruagem se afasta, Galbraith acena e lembra de cumprir a sua promessa. Melier se sente feliz por ter comparecido ao tedioso banquete e encontrado um verdadeiro amigo. Ela se pergunta se Galbraith está apenas brincando para se divertir com ela, enquanto se senta no seu assento. Apesar das dúvidas, Melier espera que os sentimentos dele sejam genuínos e anseia por outro encontro emocionante com ele. E assim, a gente finaliza o primeiro episódio aqui do canal. Então, se você curtiu, não esquece, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que logo logo a gente tem continuação pra vocês. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu! Quando Melfi já estava retornando às suas terras, nós vemos que já está em pleno inverno, e também que o seu pai esperava ela na entrada do portão. Ele até correu até a filha, apenas para perguntar o que diabos ela fez. E como Melfi tem aproveitado muitas travessuras ali e tudo mais, nem sabe qual delas o pai está falando. Por ora, ela apenas se desculpa por não ter conseguido encontrar um marido. No entanto, o pai ignora e pergunta por que diabos o Duque Galbraith está ali, colocou os olhos nela e tudo mais. E isso preocupa muito o conde, já que ele é apenas um conde e um duque estava à disposição muito superior. Mesmo assim, Astrid, que é o maluco lá brabão, aparentemente pediu a mão dela em casamento. E se o Duque chegou a esse ponto é porque a carne deve estar deliciosa. Claro, a gente tá falando da carne dos monstros, tá? É o que ele quis dizer. Mas mesmo assim, a preocupação do pai da Melfi não diminuiu. Ainda assim, quem estava mais assustado e sem conseguir processar nada era a nossa pobre protagonista. Enquanto isso, a Astrid lá estava apresentando um relatório sobre alguns monstros que eliminou, se dirigindo a pessoa importante chamada de Sua Majestade. Só que o homem não estava interessado nem no assunto. Ele quer que a Astrid chame ele de Irmãozinho Maxim. Algo que o protagonista se recusa a fazer, ainda que pagassem por isso. Só que na verdade, eles são irmãos de sangue, cara. Então o que aconteceu é que o Maxim foi nomeado herdeiro há 17 anos, o que fez com que a Astrid se tornasse um vassalo adotado pelo Duque de Galbraith. Como uma pessoa muito séria, a Astrid prefere manter a distância, o que deixa seu irmão um pouco triste. E nesse momento, o Maxim vê uma cesta ali e pergunta o que é aquilo. Como a Astrid não quer responder, ele simplesmente se aproxima e diz pro irmão para ele não tentar esconder nada, porque ele estava bem informado sobre ele, inclusive sobre uma certa ruiva aí que conheceu recentemente. Isso faz a Astrid baixar a guarda e o Maxim aproveita para roubar um pedaço de carne. E aí ele vai lá e prova, fica tão surpreso com o sabor que abre os olhos e pergunta que tipo de carne é. A Astrid não acredita que o irmão tenha mais de 30 anos, mas responde que a carne é de assassino de Scotsbit, que é um monstrinho peludo e tão fofo que até dá pena de comer. O Maxim, porém, adora o sabor e diz que é melhor do que uma vitela de 3 estrelas, né? Assim, mesmo que uma nobre gulosa Melfi pareça estranha, ele admite que, cara, ela tem um bom gosto pra carne. A Astrid começa a comentar que ele não gostou de chamar ela assim e revela que o seu nome é Melfieira, o que agrada o Maxim porque demonstra interesse em alguém. Os Marcels são donos de um condado do norte, mas segundo Maxim, isso não importa. O importante é que os dois se conheçam bem melhor. Ele queria provocar ainda mais o irmão, só que Astrid, sendo um amargurado, vai embora antes que o assunto avance. Quando ele saiu, ele reconhece que é verdade. Nunca antes ele sentiu
em tão sintonia com alguém. Ainda assim, ele não esperava que a garota de cabelo vermelho de fogo fosse a mesma nobre e gulosa. Então ele se pergunta como que ela conseguiu esconder tanta coragem num corpo tão pequeno. Afinal de contas, daquela vez, ela decidiu proteger os anciãos. Mesmo coberta de sangue, parecia linda e pronto. Estava tudo certo, né? A ponto de ter cativado ele de imediato. Em meio aos seus pensamentos, então, começou a surgir um caos, informando que o covil dos Blackhorns estava sob controle e apenas um monstro conseguiu escapar, justamente aquele da última vez. Vendo a Astrid pensativo, o caos começou a chegar ali e perguntou o que acha da senhorita Melfi. Ela vai em outras festas e tudo mais, o que gera algumas provocações. Mas quando todos se vão, Astrid continua pensando nela, principalmente nas lágrimas que presenciou. Ele teme que Melfi não tenha acreditado nas suas intenções com o presente, mas promete a si mesmo que nunca faria ela chorar de novo. Isso nos leva à carta enviada para Melfi. Envolta de um material luxuoso, o pai começa a explicar que foi entregue por um mensageiro que tinha um emblema de Galbraith, e chegou montado numa chama-águia, né, uma ave monstruosa incrível, e ele comenta que foi espetacular ver ela aparecendo ali. Só que logo, voltando ao assunto, queria saber o que aconteceu entre ela e o Duque na festa. A Melfi explica que o Duque salvou ela de um ataque de uma besta mágica, e apenas isso. Só que na carta, Aristide dizia ao pai dela que passou um ótimo tempo com a sua filha e queria pedir a sua mão em casamento. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, mas eles precisavam responder isso. Mesmo assim, a Melfi era a mais confusa de todas. À noite, mais calma, ela tentou refletir, concluindo que o Duque provavelmente queria falar sobre os monstros, mas sendo tão sério, ela não sabe como abordar esse tema. Ela se identifica com isso, então se sente tão feliz que abraça a carta. Nesse momento, o papel começa a brilhar, revelando uma mensagem oculta. Nela, o Duque escreve para sua querida Malfieira, dizendo que, desde que ela partiu, os dias se tornaram eternos. Ele reclama do seu estúpido mordomo, que comeu a carne seca, e comentou que em Mark já estava nevando. E aí ele disse que pretendia visitar ela antes do inverno, né, antes que tudo piorasse, exatamente no dia 18 do mês, ou seja, no dia seguinte. O pai de Melfi entrou em pânico, porque precisava organizar tudo o mais rápido possível. Melfi também estava nervosa, mas acima de tudo estava feliz, porque poderia ver o Duque de novo. Mesmo assim, continua cheia de dúvidas sobre o seu casamento, embora prefira não se estressar com isso. Ela observa uma foto enquanto era pequena com a sua mãe e começa a contar tudo o que aconteceu até agora, se perguntando se o Duque aceitaria a pesquisa de que ela e sua mãe desenvolveram. Todos os estudos sobre monstros veio dela. Sua mãe buscava algumas formas de melhorar a vida das pessoas, já que o frio e as terras áridas dificultavam o acesso a uma boa alimentação. Quando sua mãe faleceu, Melfi herdou esse legado e decidiu preparar os pratos com sabores possíveis. Pensando nisso, ela acabou adormecendo. Na manhã seguinte, a madrasta malvada, né, cheia de ódio, surgiu para importunar ela, mandando que ela se arrumasse imediatamente. Enquanto Melfi ainda estava tentando acordar com toda aquela boa madrasta dela, né, ela observou cada pequeno erro apenas para jogar na cara da enteada. Enquanto arrumava, a madrasta comentou que Melfi realmente foi enviada para poder conseguir um marido, mas fez uma péssima escolha ao se envolver com o Duque sedento de sangue. Nesse momento, ela escuta alguns rugidos do lado de fora, Melfi sai correndo e vê uma manada de dragões. Entre eles, o seu querido Astrid estava aparecendo. O homem desceu para cumprimentar ela e disse que veio visitar sua futura esposa, além de trazer um presente prometido. Ela ficou impressionada, mas como precisa fechar a janela, ela indica onde ele pode estacionar os dragões ali enquanto ela se arruma para acompanhá-lo. Só que morre de vergonha. Afinal de contas, ele tá absurdamente bonito, tá? Então ela se encanta vendo ele montado no dragão com tanta força ali, tanta confiança. Enquanto ele se perde nos seus pensamentos, a madrasta começa a gritar para que ela volte para a realidade, ordenando que avise ao conde que ela não participaria nem veria o Duque. A mulher começa a se sentir muito mal, dizendo que não acredita que tenha vindo montado num dragão e que falta classe nele. Por isso chama o Duque de sedento de sangue. Ela acha o cara repugnante. E é aí que a paciência da Melfi finalmente chega ao limite. Ela começa a gritar, irmão. Sai ali também anunciando que vai aceitar o pedido do Duque. Quando finalmente se reúne com a Astrid, ela vai lá e tá um pouco preocupada, né? E com razão. Melfi teve que se apressar com tudo, porque literalmente tinha acabado de chegar em casa e já precisava receber ele no dia seguinte. E por isso a Astrid se desculpou. Tá tão ansioso e de forma tão caótica. E ele pediu perdão à senhorita, reconhecendo o seu comportamento da primeira vez, que não foi o melhor. Além disso, ele se desculpa porque o seu senhor não conseguiu se conter e quis vê-la antes de qualquer coisa acontecer. O normal seria esperar pela resposta do conde, mas impaciente ele decidiu vir mesmo assim. Obviamente o Duque se irrita com a atitude, né? Só que no fim ele não se importa tanto. Ele nota que o cabelo de Melfi estava volumoso, macio, mas antes de continuar a conversa, pergunta onde pode deixar um presente. Ela imediatamente entende o que ele está falando e se enche de emoção, porque é um monstro. E ela fica super agradecida com isso, feliz, cheia de emoções, justamente pelo fato de que ele realmente cumpriu a promessa que tinha que cumprir. A empolgação era tanta que ele acabou perguntando se podia dar uma olhada. Como o presente não se movia, Melfi supôs que era um bicho que já tinha sido abatido, mas quando abriu, seu coração encheu de alegria vendo que era um Royal Murder.
uma criatura praticamente mística e única na sua espécie, com pelos dourados, e normalmente esses animais têm pelos brancos, 2 chifres, um espiral ali, um reto na testa. O pelo dele é extremamente valioso, mas a Melfi sente pena de quase sempre da carne que é desperdiçada. É um presente maravilhoso e ela nem sabe como realmente aceitar aquilo. Mas Aristide confirma que trouxe o animal especialmente para ela. Ela pega a mão, coloca sobre o bicho, que ainda tá vivo, por enquanto, né, porque 3 horas depois provavelmente ele vai virar um assadinho, e é exatamente isso que acontece. A Melfi começa ali a preparar tudo, começa a pensar em todos os pratos que poderia preparar com aquele animal, e como uma espécie tem uma alimentação muito limpa, ela sabe que a carne é deliciosa. A situação toda deixa ela tão mais feliz que nem sabe como expressar isso ao Duque, mas, de alguma forma, para Astrid, ver o seu sorriso radiante já é o suficiente. Depois disso, ocorre uma apresentação oficial entre as famílias. O Duque se mostra muito educado e Melfi até se esquece de que ele veio pedir a mão em casamento. Antes de prosseguir, Melfi pede um favor ao seu pai, que os dragões possam caçar perto das suas terras, e o conde não vê problema nisso, mas fica curioso. E se os dragões vão caçar, então o que aquele monstro está fazendo ali deitado? Melfi responde que na verdade ele é comida para ela, explica que o Duque conhece os gostos dela e até demonstra interesse em compartilhar eles. Por isso, Aristide se dirige ao conde e afirma com convicção que é exatamente assim. Ela faz um pedido na mão de Melfi de forma consciente, sabendo que ela gosta e também o que se fala sobre ela, mas nada disso o incomoda. Isso alegra muito o conde, porque, mostra que valoriza a sua filha. Astrid também comenta que o presente que trouxe ainda estava vivo, que seria melhor preparar ele antes que despertasse. Ele demonstra interesse não só na refeição, mas também no processo de preparo. Sabendo disso, e considerando que os cavaleiros do Duque precisariam de um lugar para descansar, o conde sugere que Melfi leve ao laboratório, o último lugar onde ele gostaria de causar uma má impressão. Esse é o mesmo lugar onde a mãe de Melfi costumava fazer experimentos com ela. O Duque leva ali montado no dragão, o que enche ela de felicidade, isso porque ela adora dragões, aprecia até o som, né, dos seus rugidos, algo que também agrada muito o Duque. Embora ele a peça em tom de brincadeira, ou talvez não, né, para não comer esses dragões, afinal essa mulher é meio maluca, ao chegarem lá, a Melfi começa a sentir um leve nervosismo. Ela tá muito feliz, mas sabe que se o príncipe aceitar ela como é, o legado da sua mãe poderia finalmente dar frutos. Além disso, seu pai ficaria mais tranquilo sabendo que ela tem um noivo, que tornaria tudo uma vitória certa, né? Mesmo assim, as dúvidas não saem da sua cabeça, e mesmo que ela demonstre alegria, até o Duque percebeu seu medo. Quando eles desceram, a primeira coisa que o Duque vê foi um círculo mágico com algumas inscrições da antiga língua arcana. Melfi confirma que sim, foi a sua querida mãe quem criou aquele círculo, mas ela o modificou. É nesse círculo que ela prepara todos os monstros para transformar eles em comida. De fato, aqui no círculo estava gravada uma frase: sou aquele que te tirará a vida para depois me nutrir dela. Isso soa horrível, né? Mas ninguém se importa. O Duque acha a ideia excelente, porque o círculo extrai parte do poder mágico do monstro, embora não o suficiente, né? Mas Melfi sabe disso e explica que precisa de uma ferramenta especial para poder completar o processo. Vasculhando o local, ela mostra um frasco capaz de absorver o sangue e energia mágica, algo que se complementa perfeitamente com a sua própria magia, mudando de cor e brilho, o que fascina o Duque. Então Melfi pede um pequeno favor: que aqui ele ajude a decapitar o monstro, porque deseja ver novamente o processo completo. Assim começa a preparação da criatura que o Duque trouxe. Melfi, embora envergonhada, decide realizar tudo na frente de todos. O monstro é enorme, então os soldados do Duque ajudam, felizes da vida, e o deixam completamente careca. Segundo o Duque, seus soldados não apenas caçam monstros, mas também recolhem chifres, garras, peles, qualquer coisa que tenha valor. Melfi se diverte um pouco com o pelo, né, sendo tão sedoso e valioso que poderia servir de presente para famílias reais, mas ela não se importa com isso. Quer abrir o bichinho, saber ver as entranhas dele e preparar uma boa carne assada. Antes de começar, porém, Melfi demonstra que valoriza bastante a vida. Por isso, antes que o Duque proceda ali, ela diz à criatura que não desperdiçará sua existência e que fará o máximo para honrá-la até o fim. Em seguida, ativa o círculo mágico. O Duque se concentra e cumpre a sua parte com um movimento tão rápido e preciso que Melfi nem vê a espada. Afinal, ele é um homem selvagem e muito destemido, né? Algo que começa a encantar ela. Com isso feito, ela começa a absorver o poder mágico. Recita um feitiço e o sangue da besta flutua até o interior do frasco. Mas surge um probleminha. O frasco começa a se rachar. E aí as coisas pegam, né? Isso aí nunca tinha acontecido antes. Pior ainda, a Melfi não conseguia se mover. O Duque percebeu imediatamente e pergunta o que ele deve fazer. A Melfi começa a explicar que a besta tem mais poder mágico do que esperava e pede para que ele troque o frasco por outro da reserva, o que faz com sucesso e ela continua o feitiço. A quantidade de energia mágica no ar é esmagadora, mas ela consegue terminar o seu trabalho vitoriosa, embora exausta de quase desmaiando ali, né? No final, a parte mais difícil estava concluída. Com apenas o sangue e o poder mágico foram extraídos, a criatura mantém uma forma quase que intacta, o que impressiona o Duque. Ele pergunta se tinha planejado tudo isso, e aí é então que Melfi conta como tudo começou. A mãe desenvolveu uma técnica durante o período da Grande Seca e Fome, há 17 anos atrás. Muitas pessoas sofreram com essa escassez, já que as suas terras eram pobres e com muitos poucos recursos. Foi então que a sua mãe começou a estudar maneiras de aproveitar os monstros,
porque se conseguisse transformar essas criaturas em alimento, elas deixariam de ser um estorvo e se tornariam uma bênção. E era comida, mano, que acabaria salvando um monte de gente. Esse era o ideal da sua mãe, que ela acabou herdando, né, obviamente. Embora às vezes seja curiosa, né, a curiosidade dela falar mais alto sobre querer saber mais, ter um gosto dos monstros estranhos e tudo mais. E o Duque até entende, então ele faz uma pergunta mais importante. O que ela faz com o poder mágico que ela extrai? Segundo Melfi, ela aproveita para poder acender o fogo, já que esse fogo pode durar até 2 meses aceso. E na verdade ela não usa esse fogo para nada, isso deixa a Astrid muito feliz. Ele acha engraçado que ela é tão inocente assim e adoraria que ela nunca mudasse, mas faz perceber que os seus estudos superaram dos magos ali do palácio e que aquele poder mágico que ela encontra com o fogo poderia na verdade ser capaz de afundar reinos tranquilamente. O pobre Melfi, ela não tinha dado conta desse pequeno detalhe, já que até agora ela só tinha lidado com jacuzzi, cotocos e tudo mais, que são monstros pequenos ali com pouco poder mágico. Com base nisso, o Duque se lembra de alguns rumores que começaram a circular sobre ela e alerta que normalmente boatos não causam problemas, mas se forem espalhados com a intenção de ferir, podem acabar provocando tragédias. E segundo ele, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas juro que se alguém ousar machucá-la, não teria piedade de ninguém. Falando em rumores, cara, tem aí algo sobre ela que diz que ela é uma sugadora de sangue, o que não é totalmente mentira, tá? Ela acredita que seja verdade, porque acaba de ver uma vampira dentro de si. O cabelo dela começa a brilhar ali com uma beleza ardente, os seus olhos verdes com um brilho absurdo acabaram deixando o cara completamente hipnotizado, tão encantado que seria capaz de dar sua própria vida por eles. Mas Melfi não gosta de ser tratada assim. Ela explica que o brilho vem do poder mágico e que, de todo modo, seus olhos também parecem bonitos por causa disso. Além disso, parece que nasceu para voar nos dragões, porque ela fica lindíssima sobre eles. Sem perceber, os dois acabaram ficando super envergonhados. É uma coisa linda no amor, né? Tomara que eles acabem juntos. Mesmo que por enquanto seja um desastre, já que nenhum dos dois sabe expressar direito seus sentimentos. Mas no final, envergonhada, a Melfi vai até a carne, corta o monstro e obviamente o Duque segue até que eles terminem. E depois de um tempo, ela vai alimentar os seus dragões. Até que Melfi chega ali com a permissão de caça. Isso vem a calhar, porque os dragões eles já estavam lá reclamando que receberam pouca comida. O pobrezinho já tem um grande apetite, assim como o Duque, né, que a barriga acabou de roncar na frente da Melfi, especialmente porque tem carne fresquinha por perto e ele mal pode esperar para provar ela. Melfi acha uma ótima ideia experimentar ela agora, já que está super fresca e não faria mal cortar um pedacinho e assar ela levemente. Os dois comilões ali, filho, buraco sem fundo, pensam da mesma forma, porque são igualmente pervertidos. Dito isso, eles fazem alguns espetinhos de carne antes de começarem. O Duque, ele mostra um pouco de especiarias que ele roubou do chefe da sua casa. E como tão deliciosas, eles decidem colocá-las na carne. E olha só, não é porque eles comem pra caraca não, tá? É só por precaução mesmo, caso a carne seja meio tóxica ou algo assim. Eles começaram a assar, o cheiro ficou maravilhoso e aí bateu a fome, tá? Mesmo assim, eles precisam ter paciência para alcançar o ponto perfeito da carne, mesmo que morram de vontade de provar logo aquilo. Nesse momento, chega o Caos e pega literalmente as mãos na carne ali, julgando eles por comer antes de todo mundo. O pior é que o cheiro estava tão bom que começou a se espalhar por toda parte. O príncipezão, ele até tentou aí se fazer de meio maluco das ideias, né? Se fazer de bobo, dizendo que a permissão de caça já estava pronta, que o Caos podia ir, mas ele não viu problema, contanto que o Duque o acompanhasse. Obviamente o Duque não deixaria sua namoradinha, né, sozinha, enquanto o seu dragão pessoal protesta de fome. Ele jamais faria isso. Assim, o Duque cedeu e entregou um espetinho. Tristemente, Caos então não era o único ali. Os soldados também estavam morrendo de fome. Então, Caos segura a mão de Melfi e diz para os seus cavaleiros ali que só tinham provado carne de monstro repugnante até agora. Só que era evidente que ela poderia mudar sua opinião. E assim a Melfi acabou cozinhando para todo mundo. Mas o sortudo do Duque já tem um primeiro prato, aquele que o Caos tentou roubar, mas Astrid se recusa a entregar para ele a qualquer custo. Caos logo percebeu que foi a primeira que a sua queridinha fez, né? E como o Duque é um cara ciumento, que não compartilha seu amor, dá a ele uma nota 3 em 1000. O Duque repreende ele, dizendo que deveria melhorar o seu comportamento, mas o Caos só tá fazendo isso para alegrar ali, porque tá com muita fome. Mesmo assim, lhe concedem a palavra, porque o Caos deve provar primeiro, caso haja algum veneno ou algum efeito nocivo. Ao dar a primeira mordida, ele fica sem palavras. Melfi deveria perguntar se a sua língua está doendo ou se sente algum veneno, mas o que realmente ela quer saber é se a comida estava gostosa. Segundo o Caos, não tinha gosto amargo como a carne comum. Além disso, era tão macia que parecia até uma bebida deliciosa, mas esperar é uma tortura para o Duque, que logo pergunta se o Caos está bem, se ele sente dor no estômago ou alguma coisa do tipo. Afinal de contas, ele também quer comer, né? E o Caos responde que está tudo bem, embora os sintomas pudessem aparecer depois de algumas horas. Melfi comenta que, embora não seja um especialista, nunca teve problema algum. No entanto, quem come a carne com magia pode ter sintomas no dia seguinte. Mesmo assim, nem o Duque nem ninguém quer esperar. Melfi concorda, dizendo que a comida deve ser comida quente e que, se alguém se sentir mal, ela pode preparar um remédio para aliviar. Isso enche todo mundo de alegria e todos provam um primeiro bocado ali, ficando fascinados porque estavam deliciosas.
mesmo fria, dizendo que a carne continuava super suculenta e incrivelmente fresca, graças à alimentação do monstro, que só comia plantas. O Duque, ele ficou maravilhado, mano, dizendo que ela era um prodígio, porque ele e os seus soldados já tinham comido carne de monstro antes. E era horrível, a ponto de deixar eles doentes. Só que essa experiência foi completamente diferente. Os soldados concordaram. Eles estavam querendo aprender como que ela faz para poder trazer as bestas para esse sabor incrível para aquela cozinha. E o Duque até sente pena, porque ele já tinha descartado várias criaturas antes. Mas Melfi acha isso normal. As pessoas consideram comer carne de monstro um tabu, e o processo de purificação são todos graças à mãe dela. De qualquer forma, o Duque estava encantado e até comer mais, né, sem que ele percebesse. Mas a Melfi chama ele se assusta, achando que vai ser repreendido ali, vai ser atacado, mas ela só quer pedir um favor, que acompanha até o seu laboratório. Essas palavras são ouvidas por um soldado que estava ali perto, mas eles não percebem e seguem adiante. No laboratório, Aristide fica impressionado com a quantidade de coisas que tem. Melfi até usa parte dos monstros para poder criar armadilhas. Ela conta que às vezes os soldados trazem algumas bestas para ela e pede ajuda para os caçadores, mas a maioria das vezes faz tudo sozinha. O Duque fica intrigado que ela não seja repreendida pelas suas pesquisas. Não por maldade, tá? Mas por conta dos tabus que já se relacionaram ali, já foram mencionados. E ela responde que na verdade é assim mesmo, porque até as pessoas que sua mãe salvou da fome escondem o fato de que sobreviveram comendo carne de monstro. E lógico, isso se deve ao fato de que Mark existe uma crença religiosa que proíbe comer carne de monstro. E isso faz o Duque pensar que ela é uma mulher bastante forte. Mas segundo Melfi, cara, não é bem assim. Ela simplesmente não consegue viver sem se apegar ao trabalho da sua mãe e também se lembra que aconteceu 17 anos atrás. Porque, ao que parece, esse foi um acontecimento histórico. Inclusive, foi o que transformou Aristide num filho adotivo. Algo que despertou a curiosidade do Duque, já que a sua própria jornada também começou a partir desse evento. No entanto, não é algo muito agradável de se falar, por isso ela o convida para eles se sentarem, evitando se olhar nos olhos. Então, ele acaba perguntando por que ela se tornou uma nobre que come pra caramba. Embora antes também peça que continue chamando de Astrid, né? Já que ela tá chamando o cara de Duque de vez em quando. E como veio tomar sua mão em casamento, ele não quer ser tratado dessa forma. Então ele vai lá e diz que por sua parte também fez uma pequena investigação sobre a família dela. E é então que Melfi o interrompe e diz que nesse caso, ele já deve saber de tudo. Ela explica que não é muito querida pela alta sociedade e que se casar com ela só lhe traria problemas, mas Aristide interrompe ela novamente, deixando claro que mesmo em sua posição, não pretende obrigar ela a deixar de investigar. Na verdade, ele apenas gostaria de conhecer ela melhor, e não se refere de uma forma simples e colaborativamente tola. Ele, na verdade, quer que ela também se interesse por ele, porque até agora não lhe perguntou por que chamam de Duque, sedento de sangue. Alguém que, porra, sendo rude sem querer, tem muito pouco de Duque de verdade e chega a causar medo nas pessoas que ele conhece. Mas, por sua vez, eles começam a semear palavras que acabam tirando algumas dúvidas aí da nossa protagonista. Mas só porque ela jamais sentiu medo dele e provavelmente não vai sentir mais pra frente. Em primeiro lugar, é uma falta de respeito, porque ele é alguém importante. E em segundo lugar, um homem cavalheiro, valente, bonito, né? A Astrid fica ali um pouco envergonhado, né? Pergunta se ela realmente pensa isso, e ela responde que é claro, e tem total certeza de que qualquer pessoa diria exatamente a mesma coisa. O problema é que Melfi respondeu como se fosse uma prova, e isso não agradou o Duque, tá? Mas a menina não desce dessa nuvem aí e continua elogiando, dizendo que o cabelo dele é tão lindo quanto a luz da lua e que aqueles olhos dourados, cheios de magia, fizeram seu coração disparar. O Duque então explica que um dos seus olhos é mágico e pergunta se isso não causa repulsa nela. Mas, segundo Melfi, não. Quando ela viu pela primeira vez durante o combate contra o monstro, achou eles maravilhosos. Essa é uma imagem que nunca saiu da sua cabeça, inclusive. Não porque o olho mágico e tudo mais tenha afetado ela, mas porque era algo tão impactante que jamais conseguiria esquecer. Isso deixa Astrid ainda mais constrangido. Além disso, Melfi também adora tratar esse cara com carinho, porque sempre vai existir um papel que deve eliminar os monstros, né? E ele é justamente alguém que cumpre esse papel aí. Sendo natural que fazer isso acabe manchando ele de sangue de vez em quando, pra ela, as outras pessoas são todas tolas em começar a julgar ele. E com muita razão, na verdade. Mesmo Astrid não sendo o homem mais refinado do mundo, cara, ele é alguém que não só protege a paz. Ele é um cara que, protege o reino inteiro, entendeu? E pra Melfi não tem nada melhor do que isso. Com essas palavras, o Duque começa a compreender um pouco a forma de pensar da Melfi. Mas ainda assim, pergunta diretamente o que ela acha dele como prometido. O clima começou a esquentar nessa hora. Melfi percebeu que nunca tinha pensado nisso. Pra começar, o seu pai aceitaria qualquer homem que fosse uma boa pessoa. E nesse caso, o Duque é o ideal, né? Na verdade, o problema é ela, por ter menos status. Só que imaginar tá ali com o cara todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, deixa ela completamente louca. Ela ficaria encantada, mas também tem medo de ser comparada, porque sente que não tá à altura de um homem tão grandioso. Melfi começa a divagar em mil pensamentos, mas no fim acredita que seria como se fosse viver num paraíso. Antes de responder, pergunta ao Duque por que ele a escolheu entre tantas pretendentes.
Ela tem certeza de que ele é um homem desejado e duvida bastante que os seus vassalos o aceitem. Isso seria um problema de fé, já que a crença nos espíritos não é muito difundida no seu reino. E por isso imagina que nunca aceitaria uma nobre glutona como esposa do Duque. Entretanto, para Astrid, isso aí não é verdade. Ele afirma que receberia ela de braços abertos e acaba explicando o porquê. Fala sobre uma floresta de Ersne, né, que estava na região das suas terras repleta de monstros, há tantos deles que, por mais que sejam caçados, sempre surgem mais. Às vezes é até muito fácil caçar, mais do que se livrar dos corpos. Como são muitos, o poder mágico se acumula lá, se transformando numa magia de veneno, o que enlouquece os outros monstros. Por isso eles passam a vida caçando constantemente, que acaba sendo o dever mais importante daqueles que herdam o nome de Galbraith, ou seja, os nobres do seu ducado ali, que são os importantíssimos, né? Crescendo nesse ambiente, para eles os monstros eram só alvos a serem eliminados, por isso ficou encantado quando ele ouviu Melfi falar sobre comer monstros. É algo estranho, sim, é uma parada estranha, mas ele adora essa perspectiva diferente. Além disso, ele e seus vassalos também já comeram carne de monstro, mesmo que o sabor fosse horrível, por isso acreditam que todos aceitaram com carinho. Essas palavras acabam tocando o coração de Melfi. Finalmente, a pesquisa dela e da sua mãe estava sendo reconhecida. Se todo aquele trabalho viesse à luz, para ela já seria suficiente. Nesse momento, o Duque a chama e diz que quando estiver presente, nada lhe faltará. Ele estava disposto a defender ela de qualquer malícia e ela poderia usar os seus conhecimentos para salvar as pessoas de Galbraith. E saber que ele fala com o coração tá dando mais esperança ainda para Melfi. Ela pensa que aquilo é como se fosse um contrato entre eles. Não um romance como nos livros, né, mas uma parada única. Ela então diz que se sente honrada por receber uma proposta que não merece. O Duque, achando que estava sendo rejeitado, fica meio que apreensivo, mas Melfi rapidamente o tranquiliza dizendo que aceita. Ela aceita com o coração cheio de alegria. Ainda assim, ela deixa claro que o seu foco é a pesquisa, que por coincidência combina com o papel dele de caçar monstros. Melfi não é uma nobre comum, mas promete respeitar esse contrato para que nada se perca no final das contas. O Duque talvez não entenda tudo, mas ele não se importa. Ele também tá feliz, principalmente quando ele pede para se casarem logo. E aí é nesse instante que algum idiota bate na porta. E aí ela começa a pensar, putz, tu não tá vendo o amor que tá nascendo aqui, seu estúpido? O inconveniente avisa ao Duque que o Conde já estava esperando, e Melfi se aproxima e diz que não é certo revelar segredos de pesquisa a um estranho. Astrid o escuta e se lembra desse homem, alguém que vinha observando há algum tempo. Mesmo assim não o culpa, pode ter sido uma ordem do Conde. E é normal, né, desconfiar de alguém que apareceu do nada, especialmente se for um Duque sedento de sangue. Dito isso, Astrid, ele se reúne com o Conde, que estava agindo de uma forma um pouco estranha, e o Duque pergunta se ele realmente ama sua filha. E o Conde responde que não haveria honra maior do que se casar com ela. Quando o viu pela primeira vez, ele estava entediado, só cumprindo o seu dever de eliminar os monstros. Só que aquela garota, quando viu ele pela primeira vez, não se assustou com o sangue, nem desviou o olhar diante dos seus olhos mágicos. Isso divertiu o pai da Melfi, né? Enquanto Astrid, por dentro, se lembrava de como ele ficou sem entender nada. Ele sentiu naquele instante que ela seria capaz de aceitar ele como ele realmente é. Mesmo com dúvidas, o Duque admitiu ao pai dela, sabendo o quanto tudo isso era do nada, mas explicou que ele tem parentes muito insistentes, algo que o Conde compreende bem. Por isso, decidiu assinar o contrato. Ainda assim, ele tem uma dúvida. Por que o Duque decidiu se comprometer, sabendo que o Ducado de Galbraith normalmente é herdado por um filho adotivo? Não fazia muito sentido, né, no final das contas. Percebendo isso, o Duque entendeu que ele não tem escolha além de ser honesto. Eles conversaram por mais um tempo e a Astrid, ele abre completamente o coração ali, contando cada pequeno detalhe de que ele ama a Melfi e tudo mais, como ela acalma ele, como acha adorável tantas as outras coisas externas. E cara, essa palavra genuína que ele fala deixa o Conde realmente feliz. Ele passa a falar com sinceridade também, explicando que devido à fé do reino, Melfi viveria uma vida difícil ali. Por isso tinha pensado em mandar ela para um convento algum dia, para se tornar uma freira. Seria melhor do que sofrer. E isso envergonha ele como pai, mas era a única opção que ele tinha. Antes que ele pudesse pedir um favor pro Duque, Astrid o interrompe, dizendo que ele protegeria sua filha custe o que custar e pode deixar ela nas suas mãos. Com isso dito, o Duque retorna às suas terras. 10 dias se passam e Melfi agora está em plena correria. Ela está querendo organizar suas coisas. Também vai morar com o Conde, o melhor dizendo, seu maridinho, né? Não parecia ter muitas coisas de valor, mas ela guardou um monte de livros antigos e também diversos itens do seu laboratório. Por isso, com a ajuda dos lacaios do Duque e das suas criadas ali, ela vai de um lado para o outro. E ela começa a pensar naquele último dia que ele teve ali, e quando eles começaram a se comprometer oficialmente, né, desde então. Além disso, o Duque encheu o compromisso de magia, porque ele queria demonstrar sua determinação e masculinidade através dele, só que ele pediu a Melfi que não contasse isso ao Caos, já que ele ficaria irritado. Eles estavam tendo um momento muito bom juntinhos ali, mas esqueceram que atrás dele estava o Conde. Por fim, o Conde pediu mais um favorzinho ao Duque, que guardasse o segredo que ele contou. O Duque então perguntou se ele estava se referindo àquele segredo, que foi o próprio Conde que iniciou e espalhou rumores sobre a nobre
gulosa. Algo que fez proteger a Melfi, porque tinham pessoas que poderiam usar esse mal da sua pesquisa, né? Assim, dessa forma, ela mantinha sempre as pessoas afastadas. O conde admitiu que realmente ele exagerou naquele dia, mas ele não tinha outra escolha. O duque, claro, entendia perfeitamente, mas pediu a seu sogrinho que por favor não faça isso novamente, algo que ele concorda de imediato. Enquanto isso, Melfi não entende de algo que eles estavam falando. No presente, ela continuava pensando que a magia usada no compromisso não era uma magia comum e que causou algumas dúvidas nela. Nesse momento, um soldado chamado Mulan informa que Roe Mudler, que já estava pronto para poder ser transportado, estava congelado, como ele tinha pedido. No entanto, ele pergunta o que fariam pelo grande animal. Segundo Melfi, eles iam deixar ali para que eles fizessem alguns casacos, né, para o seu pai e filho. E com isso resolvido, falta muito pouco para finalmente partir dali de uma vez por todas. Ainda assim, Melfi continua em dúvida de se vai se mudar tão cedo, se é algo normal ou não depois de um noivado, mas também é verdade de que o Duque ele não deu muitas opções, já que o seu reino ficava mais distante e ele não queria esperar todo o inverno até que chegasse a primavera. Mas ela ainda achava isso tudo muito estranho, gostaria de ter feito algum teste antes, pelo menos. Então vê uma foto da sua mãe e pensa que por tê-la perdido muito jovem, não tem muita noção sobre essas coisas. Nesse instante, aparece um mordomo bastante educado dizendo que o conde já estava esperando no quarto principal. Era um pouco triste ver ela partir, mas ele tem certeza de que ela ficaria bem. Melfi concorda, embora sinta um pouquinho de pena de pensar que talvez nunca mais veja seu quarto. Ou melhor, isso em teoria, né? Desde que não acabe se divorciando. Melfi vai até o seu pai, abre a porta e se depara com a sua madrasta e também com o seu irmãozinho, que é um fofo. Ela pergunta o que a sua madrasta está fazendo ali e segundo a velha desagradável chamada Célia, por mais que seja sua madrasta, não pode faltar compromisso de Melfi, mesmo que o cheiro de dragão deixe ela repugnada. A Melfi ignora ela e pergunta onde está o seu pai e a velha responde que está do lado de fora organizando as suas coisas para que ela possa partir e comenta com um certo sarcasmo que com a sua ausência o quarto deixará de feder, recomendando que não deixe nada espalhado. Melfi se contém como uma verdadeira dama e responde que o único item que sobra é o pelo do Royal Mudler, né, que ele pode ser usado como uma matéria ali para fazer roupas de inverno. Isso, claro, continua causando nojo naquela velha estúpida. Apesar de tudo, Melfi é muito educada e sabe evitar os conflitos. Ela engole orgulho, agradece por tudo até aquele momento e já estava prestes a se retirar em paz, mas a mulher não deixa ela ir. De repente, pergunta como que ela conseguiu enfeitiçar um duque e apenas provocando ela, avisa que mesmo que tenha um filho com ele, o primogênito dela será o único herdeiro do condado. Melfi, com a lógica impecável ali, respondeu claramente que sabe disso porque está se unindo em outra família e não tem nenhum problema com isso. Célia, porém, se irrita com essa atitude indiferente dela e com aquele rosto tolo idêntico ao de Alice, e aí isso enfurece ainda mais porque sempre acabava ficando com o melhor. Mas Melfi não liga para isso e só fica ali refletindo sobre o fato de que a mulher conhece o nome da sua mãe. Por fim, Célia deixa bem claro que se o casamento dela fracassar, não terá mais lugar para ela ali, porque será mandada a um convento. E ordena, inclusive, que ela vá embora de uma vez por todas, porque o orgulho dos dragões a irrita. Algo pelo qual a nossa protagonista, na verdade, tá toda agradecida, né? De todo modo, Melfi não se sente ofendida por Célia. Ela entende que, como filha de um conde, não fez muitas coisas que representassem. E, além disso, estudou muitos assuntos considerados tabus, então é natural que ela se deem mal. Ao menos, ficou contente por saber um pouco mais sobre a sua mãe, descobrindo que ambas irritavam essa velha feia. Com tudo isso, o entardecer chega. Melfi se prepara para partir. Ela se reúne com o pai, que fica muito feliz ao vê-la usando aquele casaco, que é justamente o mesmo que sua mãe vestiu quando veio pela primeira vez. Cara, ele conta que ao chegar e ver a neve, Alice ficou super emocionada, né? E não parava de correr de um lado para o outro, até acabar pegando um resfriado. Alice era uma pessoa muito distraída e agia como uma criança na maior parte do tempo. Agora que pensa nisso, o conde percebe que nunca falou tanto sobre ela e pede desculpas à filha por fazer isso justamente na sua despedida. De repente, se ouve um som ali de um dragão. Era o marido de Melfi, que finalmente veio buscá-la. Ele cumprimenta ela com um beijo na mão e diz que está muito feliz em vê-la tão contente assim. Melfi fica extremamente nervosa com isso, o que diverte o duque, já que aquilo era só um começo. O conde também ri, porque Astrid parece não se importar nem um pouco com a presença dele. O duque pede desculpas ao sogro, mas acaba falando que é impossível resistir, já que a sua esposa é adorável, e depois nota que Melfi separou muitas coisas que na verdade são lixo. Segundo ela, antes de usar o papel, costumava descrever um pedaço de madeira, e agora está tudo cheio de tábuas inutilizadas. O duque leva isso em consideração, então ergue ela nos braços e conduz um pequeno dragão ali. O conde observa, orgulhoso, enquanto a sua filha parte para um novo capítulo da sua vida. Ele estava lá contente e triste pela
sua filha ao mesmo tempo, né? Mas espera poder ver ela novamente na primavera. Embora, segundo o Duque, isso não vai acontecer. Provavelmente só poderão se ver no outono, quando for o casamento. O Conde concorda, mas gostaria de preparar algo incrível para sua filha. No entanto, o Duque diz que não é necessário. Ele tem tudo preparado. Dito isso, cara, é com um presente de despedida para que ele não precise sujar as suas mãos ali e queimar as coisas que servem. Ela lança um feitiço de fogo, deixando claro também que o Conde tem um poder de autoridade para proteger Melfi. Por isso, não deve se preocupar com ela. A estúpida Délia desmaiou por causa das chamas, né? Os soldados que estavam observando dizem ao Duque que aquilo era inaceitável, o que acaba agradando o cara, porque demonstra boa atitude e coragem, e o Duque comenta que quando quiserem, o seu reino oferecerá um emprego a ele. É um pouco estranho, tá? Mas a Melfi adorou essa despedida. As chamas ardiam altíssimas, como se fosse uma força incrível, como se tivessem preparado fogos de artifício para uma despedida dela, né? O que deixou ela fascinada. E assim, a gente finaliza esse vídeo aqui do canal. Mais um videozão que eu espero que vocês tenham curtido. E se gostaram, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que são os mais importantes para você acompanhar muito mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!